Bom dia, meus queridos. É um privilégio enorme para mim poder assumir aqui esse púlpito. E certamente eu faço em nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando ao final do mês de janeiro. Janeiro nós temos uma agenda diferente na igreja. É férias da escola dominical. Pastor Sávio está de férias. E eu particularmente louvo a Deus pela confiança do convite feito e da oportunidade do Senhor de compartilhar aqui da palavra de Deus. Antes de ler, queridos, eu preciso reconhecer que todos nós fomos assaltados pelos noticiários a respeito de uma barragem que se rompeu em Minas Gerais. E de repente, a cada momento, os números dos mortos crescem de modo galopante e são muitos os desaparecidos. Um nível de tragédia que mexe com todos nós. E certamente haveria muita coisa a ser falada ou comentada sobre episódios trágicos como esse. E é bem verdade que nós, como igreja, nos unimos diante de Deus clamando misericórdia. As buscas ainda existem. Há esperanças que continuam. Há famílias enlutadas, dores difíceis de lidar. E certamente nós nos unimos clamando ao Senhor misericórdia. Mas dentre tantas coisas que podem e devem ser conversadas e feitas, emprestarmos a nossa solidariedade, quem sabe de alguma forma contribuirmos com o dano que há de se perpetrar por tanto tempo. Eu queria pensar apenas um ponto como elemento de introdução da nossa conversa. A vida é imprevisível. O fim da nossa vida é imprevisível. Nós estamos hoje aqui num ambiente confortável. Nós temos esse privilégio do domingo de virmos a este lugar. Nós não sabemos o que sucederá amanhã. Não sabemos. Essa pequenez nossa, esse descontrole nosso quanto à nossa vida, quanto ao nosso tempo, não é algo que nós gostamos de pensar sobre ele. Eu me lembro que talvez uma das experiências mais próximas com essa imprevisibilidade do fim da vida que eu e a minha esposa passamos foi há alguns anos atrás. Ela, persuadida por um gosto muito peculiar meu, aceitou ir comigo fazermos um cruzeiro cristão. Cristão. Eu gosto muito de corais, quartetos, conjuntos, louvor, harmonia. Gosto mesmo. Então haveria um cruzeiro que seria feito lá distante, para mim, com os melhores do mundo. Quarteto, não vou dizer um quarteto fantástico porque os irmãos vão entender errado, mas, quem era o grande anfitrião desse cruzeiro cristão? Era o Bill Gaither. Há um quarteto chamado Gaither Vocal Band e os seus Homecoming Friends, gente da mais alta qualidade técnica, artistas que louvam o Senhor. E nós fomos. Foi engraçado, porque um cruzeiro cristão, quando eles reuniram aquela multidão, porque é muita gente, mais de 2.000 pessoas, tudo
cabeça branquinha, ali, usando. Eu descobri que quem gosta de cruzeiro cristão são os mais velhos. E nós, eu e a minha esposa, estávamos lá. E então, numa oportunidade que surgiu, eu criei coragem com o meu inglês, The Books on the Table, criei coragem e fui falar com o Bill Gator. Vocês não sabem quem é, mas ele é até muito conhecido aqui no Brasil. Ele é quem compôs, por exemplo, um cântico que todos nós que temos estrada de igreja cantamos: porque Ele vive, posso crer no amanhã, né? Deus enviou seu Filho amado, composição dele. Vários hinos, né, que os nossos missionários que vieram nos ensinaram, composição dele. E eu sei que ele achou completamente estranho um casal novinho de um país de fala portuguesa lá no cruzeiro. Ele achou tão curioso que quando foi à noite, lá na apresentação, ele chamou a gente lá na frente, no palco, chamou. Eu falei, open the window please, que é o que eu sei falar, né? Porque a gente gasta o inglês que tem, né? Queridos, e naquela oportunidade nós estávamos no palco com, na minha opinião, depois vocês vão pesquisar na internet, nem acham o que é, mas os grandes artistas da música cristã. Então naquele momento eu e a minha esposa tivemos a oportunidade de cantar Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, em português, com os artistas. E sabe quem nos acompanhou no piano? Anthony Burger. Esse é o nome do cara. O Anthony Burger, para mim, um dos maiores pianistas que eu já vi tocando na minha frente. Um fenômeno. Ele toca que você não consegue ver os dedos da velocidade. Fantástico. E isso naturalmente fez com que nós, no meio daquela multidão, criássemos uma aproximação com os artistas que eu conhecia de DVD, de modo que no dia seguinte, então, a gente tirava foto com todos e conversávamos com todos. E naquele dia seguinte à tarde, eu tenho no meu celular a foto que eu e Flávia tiramos com Anthony Burger. E eu dizia para ele que ninguém ia acreditar que eu cantei com ele tocando. Ia ficar feio se eu falasse. Brincamos. Era de tarde. E naquele cruzeiro, na apresentação da noite, durante aquela celebração a Deus, o Anthony Burger, aos 44 anos, ele tem um ataque cardíaco enquanto toca no piano. Ali ele cai morto. A vida é imprevisível. O fim é desconhecido. E a minha pergunta é: e se for hoje? E se for hoje? Para onde você vai? E eu vou suspender aqui essa história, se a minha memória não falhar, eu a retomo no final, porque eu quero ler com vocês a palavra de Deus, onde o Senhor Jesus trata especificamente desse inevitável e imprevisível evento que é a morte. E ele trata especificamente sobre os destinos possíveis para onde você pode ir. Lucas capítulo 16, abram lá.
Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Nós leremos até o final desse capítulo. Eu pediria que você prestasse atenção. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Lázaro, igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui. Palavra dura, palavra clara. Poderíamos encerrar o nosso momento aqui, e você fica com a história de Jesus. Há um perigo ao lermos as Escrituras. Você pode ler uma história como essa e de maneira superficial entender algo que não é o que Jesus está ensinando. E talvez você pode perder o grande ponto que Jesus está revelando. Querem ver? Alguém pode ler esse texto e dizer: entendi. Quem é rico vai para o inferno, e quem é mendigo vai para o céu. Entendeu errado. Não é isso que o Senhor Jesus está ensinando. Uma coisa é certa: o Senhor Jesus estabelece 2 personagens num grande paradoxo, numa completa distinção. Um é rico, o outro é pobre. Um faz festa todos os dias, o outro não tem o que comer todos os dias. Um está cheio de gente à sua volta, o outro não tem ninguém. Um está cheio de saúde, o outro está cheio de úlceras e feridas. Um morre e tem sepultamento, o outro nem sepultamento tem.
Uma diferença enorme, é verdade. Mas se você ler todos os comentaristas quanto a essa passagem, há um ponto, há um tema, há um aspecto que chama a atenção impreterivelmente de todos eles. Há uma peculiaridade que é apenas vista nessa história contada por Jesus. E Jesus contou inúmeras histórias, inúmeras parábolas, mas aqui é o único lugar de todas as histórias contadas por Jesus que alguém recebe um nome próprio: Lázaro. Em nenhuma outra história, o semeador é o semeador. No filho pródigo tem o pai, tem o filho pródigo, tem o filho mais velho. Na dracma perdida tem a mulher, na ovelha perdida tem o pastor. Pensa aí, em todas as parábolas, nas histórias contadas por Jesus, essa é a única em que é dado um nome próprio, mas de um modo completamente paradoxal também, porque só é dado o nome próprio para um personagem. Por quê? Teria essa tão singular distinção algo a nos dizer? Queridos, talvez a gente possa entender se nós, que somos amigos do nosso Google, digitarmos lá o que significa o nome Lázaro. E não faz agora não, estou vendo aí gente baixando a cabeça, pegando o celular. Calma, você pode fazer depois. Lázaro significa: Deus é o meu socorro, Deus é quem me ajuda, eu dependo do Senhor. É isso que significa o nome Lázaro. Lázaro tem um nome próprio, porque nome próprio denota identidade, nome próprio diz quem é você. E nesse texto, o contraponto que o Senhor Jesus está estabelecendo é quanto à identidade. E há uma coisa muito forte aqui, que o Senhor Jesus está dizendo é que a identidade que você constrói nessa vida terá repercussões eternas. Na verdade, essa história é entre o homem que Deus ajuda, o homem que Deus é o socorro, e do outro lado, um homem que é rico e que tem muitas riquezas, e que é rico e que tem muitas riquezas, porque é isso que o identifica. É isso que o faz ser quem ele é. Esse texto, na verdade, ele é uma grande pergunta para mim e para você, para que você responda da maneira mais íntima, transparente e leal. Uma pergunta: quem é você? O que lhe identifica? Qual é a sua identidade? Qual é? O que o texto está mostrando é que se você constrói a sua identidade, aquilo que lhe faz ser quem você acha que é, se você a constrói à parte de Deus, distante de Deus, não centrada no Senhor, então você tem uma identidade que é aquilo que você tem, é a posição que você galgou, é aquilo que tem à sua volta, é aquilo que você faz, e não é o Senhor. E se é assim, te prepara, porque a sua eternidade está escolhida. Pensem comigo na nossa sociedade. Quem é o Zé Ninguém? E fulano? Fulano é um Zé Ninguém. Ele tem algum status? Ele tem alguma patente? Não, não tem. Não tem nenhum cargo. Zé Ninguém.
E ele tem algum recurso, ele tem reservas, ele é rico? Não, ele é um Zé Ninguém. Mas e se você estudar muito para ser alguém? O que é ser alguém? Não é exatamente você ter coisas ou galgar posições? Queridos, esse negócio é muito mais impregnado na nossa cosmovisão terrena do que a gente imagina. Como nós construímos a nossa identidade baseado em coisas que em si não são ruins, são boas. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas, inclusive abastadas, ricas. Os nossos grandes heróis da fé, a Bíblia faz questão de dizer, gente com muitos bens. Não são os bens que em si são um problema, mas é a forma como você acha que eles te definem. Há poucos anos atrás, eu passei alguns dias em Brasília e fui para visitar, para acompanhar minha mãe, que não estava nada bem. Ela fez umas cirurgias, problema no coração, passou vários dias na UTI. Vários. E eu me lembro que então eu estava lá por conta disso, e eu ficava lá do lado de fora, porque a UTI tem um horário que eles abrem uma janela onde você pode visitar, né? Então a gente chega, fica lá. E lá naquele hospital, era junto com o pronto-socorro. Então o lugar onde tem o pronto-socorro é o lugar que a gente fica esperando, até que então chega a hora que alguém lá vem e fala assim, paciente tal, pode ser visitado, o horário a gente vai. E eu estava lá, no pronto-socorro. Entrou um senhor idoso. Na hora que ele entrou, eu falei assim, eu conheço esse senhor. Conheço. E aí a gente faz aquelas estratégias, né? Ele sentou lá, eu levanto, fui num bebedouro que era mais lá na frente, peguei água, estou tomando, olhando para ele, e falei assim, gente, eu conheço mesmo. É o desembargador Jerônimo. Ele era o presidente do Tribunal de Justiça lá no DF, quando eu trabalhei no tribunal lá, em 2001. Então o negócio já tinha mais de 15 anos. Eu estava lá, sabia que ainda ia demorar um pouco, fiquei ali com aquela coragem, eu acho que eu sou conversador. Fui na frente dele e falei, excelência, boa tarde. Ele levantou o olho, olhou para mim, ele não disse boa tarde, ele disse, não me chama assim não, hoje eu não sou ninguém. Aí o que eu disse? Que isso, excelência? E ele disse, não chama não, hoje eu não tenho ninguém nem para vir comigo no hospital. Era um homem rodeado, ele parecia um lorde inglês, presidente do tribunal, mas ele olha para mim e diz, não fale essa palavra, e a expressão era essa, eu não sou ninguém. Sabe quando é que você sabe que você pode estar usando coisas boas para construir uma identidade longe de Deus? 3 coisas me vêm à mente. A primeira é essa, como você fica quando você perde? Sabe quando é que você vai saber se você tem construído a sua identidade no dinheiro que você tem? Eu vou lhe dizer, é só perder, porque Deus conhece a nossa estrutura, e quando a gente perde alguma coisa boa, a gente fica triste, mas quem constrói a identidade naquela coisa, não fica triste, fica devastado, fica destruído, não tem forças para levantar, ceifa a própria vida. Quando você pensa em perder, talvez a sua posição, o seu emprego, os seus recursos, sua casa ou seu carro, imagine perdendo tudo, o que vai ser de você? Será um Zé Ninguém? Perdeu então a sua essência? Pode ser que você não tenha um nome próprio que é definido por Deus. Talvez o que você tem é uma identidade construída sobre coisas dessa terra.
recentemente, numa revista britânica, que eu não vou correr o risco de ler o nome dela aqui, mas é o Jornal Britânico de Psiquiatria. Estudo: a crise econômica causou 10 mil suicídios em 3 anos. A perda do trabalho, da propriedade, estão entre os principais motivos que levaram europeus e norte-americanos a darem fim da própria vida. A recessão na Europa e na América do Norte provocou mais de 10 mil casos de suicídio entre 2008 e 2011, segundo a pesquisa publicada nesta quinta na revista Jornal Britânico de Psiquiatria. É óbvio que eu não estou dizendo que quem se suicida é por conta de dinheiro, não é isso. A gente sabe que a senda de complexidades e patologias é enorme. Eu estou trazendo um dos reflexos que podem revelar para nós se estamos ou não construindo a nossa identidade em coisas efêmeras, passageiras e em circunstâncias. O empresário alemão Adolf Merkel, 74 anos, entre os 100 homens mais ricos do mundo, um bilionário da Alemanha. A crise financeira global levou ao suicídio o bilionário Adolf Merkel, 74 anos. Era um dos homens mais ricos da Alemanha. O industrial foi encontrado morto na noite de segunda-feira, após ser atropelado por um trem a apenas 300 metros da sua mansão, no sul do país. E assim foi o bilhete da família. Ele deixou uma carta e a família então diz: a precária situação econômica das empresas, provocada pela crise financeira, assim como as incertezas das últimas semanas e a sensação de impotência por não mais poder controlar a situação, arrasaram o dedicado executivo familiar e ele deu fim à sua própria vida, diz um curto bilhete publicado pela família. Quem é você? Há uma outra forma de você tentar sondar o seu coração. É quando você lida com coisas boas como uma espécie de vício. Sabe o vício? É aquela coisa sem a qual você não consegue viver, mas parece que sempre você precisa de uma dose um pouco maior para conseguir chegar naquela mesma satisfação. E se você é dessas pessoas que então você lá atrás pensava: rapaz, se um dia eu tivesse, pode ser um carrinho que só pega empurrando, na ligação direta, não tem problema, pode ser, e de repente você teve, mas aí já não era suficiente, e vai para um outro, e já não era suficiente, e vai para o outro, e parece que para você ter aquela mesma satisfação, você precisa sempre ter um pouquinho mais. É como, usando o exemplo aqui, que eu me lembrei do Excelência lá, é como um juiz, e ele se torna juiz, e aquilo então é o auge, porque ele agora é um semideus, só que ele descobre que é juiz substituto, e ele fala: mas eu tenho que rodar o estado inteiro? Não está bom, eu não sou o dono de nenhuma vara, bom mesmo é se eu fosse juiz titular. E ele vira juiz titular, e aí ele tem aquele ímpeto, mas passa um pouco, ele fala assim: sou juiz titular, mas minha vara não é nobre, nobre mesmo é outra vara, ali é que é melhor, e ele espera até que tenha uma remoção, e ele vai para uma vara nobre, e ele é titular, mas ele começa a olhar e fala assim: bom mesmo é tribunal, segundo grau, desembargador, ali é gabinete, o negócio aqui é bom, e a coisa acontece, e ele vira desembargador, então agora ele tem uma nova injeção, mas aí ele fala: eu sou desembargador, sou dos mais modernos, menos antigos, nunca vou chegar na administração, ninguém vai me dar comenda, eu não vou ser comendador, não vou ser chamado para as inaugurações, não tem esse negócio, até que ele fica muito tempo, então agora ele entra e ele vira presidente, porque como um vício, você pensa que queria uma determinada posição, quer seja no emprego, quer seja eclesiástica, de qualquer ordem, e você fica querendo sempre um pouco mais, você quer ser reconhecido, você é um artista, já não basta ser bom, você então tem que ser reconhecido, você é muito inteligente, mas aí você tem o mestrado, você tem o doutorado, você tem que ter o pós-doutorado, mas terminou a área de conhecimento, você precisa ir para outra, porque você está como um viciado, parece que só tem satisfação quando você então, por aquele seu veneno, você precisa um pouco mais, para ter de novo alguma certeza de quem você é. É isso que acontece? Pode ser
que você esteja construindo a sua identidade em elementos terrenos e não no nome próprio que só o Senhor pode dar. Mas a última forma pela qual você pode reconhecer se você tem construído a sua identidade com base em coisas boas, mas que elas estão transformando naquilo que você é, você vai saber quando você analisar como você se relaciona com as pessoas que na sua cabeça não estão no mesmo nível de dignidade que você. É a história do texto. Então as portas se abriram. Então você tem muitos recursos. Como é que você trata quem não tem? É com arrogância? Você está por cima? Você afinal de contas tem? Então na sua cosmovisão, se você tem, você é. E quem não tem, não é. Então nem cumprimentar você cumprimenta. É assim. Quando você é arrogante, porque você é um artista, e você faz aquilo de maneira melhor, e tem o outro coitadinho, que o bichinho quer, mas ele é ruinzinho de doer, então você despreza, nem perto você quer estar, você desdenha, você abomina quem não é aquilo que você acha que é o que faz definir uma pessoa. É a sua inteligência? Então você tem um grande currículo? Então você não gasta saliva e não gasta tempo discutindo com a ralé. É assim. Esse homem vive com os pares, ele vive em festas. Isso é que significa se regalar esplendidamente todos os dias. Ele vive com os ricos, mas ele acha que em termos de dignidade, ele tem uma dignidade maior que a de Lázaro. Porque Lázaro não foi aquinhoado com aquilo que faz alguém ser alguém. Lázaro é Zé Ninguém. E a maior prova de que isso é tão estapafúrdio, que ele morre, ele está no inferno e ele continua mandando Lázaro. Lázaro tem que fazer aquilo já do lado de lá da morte. Lázaro tem que fazer aquilo que é típico do escravo. Pai Abraão, manda Lázaro molhar aí os dedos e vir aqui no inferno, ele para me tranquilizar aqui, está muito ruim. Manda Lázaro ir lá na minha casa para falar com os meus irmãos. A arrogância faz com que você olhe para as outras pessoas num nível de cima para baixo. E isso, queridos, volto a dizer, pode ser com coisas boas. Quer um exemplo? De repente você é uma pessoa de uma moral fantástica, e nós estamos numa igreja, nós adoramos que você tenha uma excelente moral. Mas você pode ter a sua identidade definida porque você é muito moral. E sabe uma coisa que pode revelar isso a você? Se você sabe, tem notícia de um pecado imoral, você nem chega perto, você é incapaz de acolher, porque lá no fundo você diz: gente assim deveria queimar, era no inferno, porque bom é como eu. Você pode pegar uma coisa que é boa, se você a transforma como aquilo que o faz ter dignidade em relação aos demais, é porque de alguma forma você tem nutrido no seu coração aquele elemento como a sua identidade. Podem ser os filhos, pode ser o casamento, que é um negócio melhor que o casamento. A moça ou o rapaz, então ele sonha e ele olha e ele fala: é a Mariazinha, eu tenho certeza que é a Mariazinha. E às vezes ele não consegue casar com a Mariazinha e ele vai dizer: minha vida acabou, e ele quer se matar. Sabe por quê? Porque ele estabeleceu que a sua identidade para ser alguém na vida é se ele conseguisse contrair aquele relacionamento, aquelas núpcias, ser o marido da Mariazinha. Só assim eu serei alguém. Eu não consigo ser mais claro que isso. Eu acredito que num auditório desse pode acontecer de ter muitas pessoas que gostam de Deus, e eles falam: Deus é legal, porque querem que Deus o ajude no seu plano de construir a sua identidade, mas não tem um nome dado por Deus. Querem ajuda para construir o seu plano, para jamais perder, porque se eu perder,
Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gente que constrói uma identidade à parte de Deus, é gente que está dizendo para Deus: me deixa em paz, eu quero tocar aqui só, mas faz o seguinte, me ajuda, me dá mais status, me dá mais família, me dá mais dinheiro, me dá mais recursos, eu quero ajuda, mas me deixa em paz. Gente assim está conduzindo a sua história para condenação eterna, que Jesus chama de inferno. Eu sei que esse não é um tema tão popular nos nossos dias, não é? Ninguém falou tanto de inferno como o Senhor Jesus. Ninguém foi tão claro quanto ao tormento. Ninguém foi tão claro como sendo a consequência daquilo que você construiu nessa vida. Ninguém fala tão claro como Jesus. E é Ele que nos alerta. Porque se você não sabe, Jesus está contando essa história para os fariseus. Nós não lemos, mas é o versículo 14. Porque os fariseus gostavam de dinheiro, eles gostam de glamour, eles gostam da sua moral, eles gostam da religiosidade, mas eles gostam dessa identidade que eles constroem, achando que são bons. E Jesus está chamando a atenção que você pode se achar muito bom, pode se achar fantástico, pode ter coisas que são boas. Deus abriu as portas, você tem recursos, quem sabe você é uma pessoa muito bem sucedida, você pode ter uma boa moral. Se a sua identidade é construída nessas coisas, você é que está pedindo para si a morte eterna, a saber, o inferno, o tormento eterno. E não lhe chama a atenção como é que Jesus pinta o segundo personagem? Aquele cuja identidade significa Deus é o meu socorro. Vocês prestaram atenção? Parece que o Senhor Jesus canaliza sobre ele, pelo menos na minha ótica, as 3 grandes crises que isoladamente têm potencial para nos destruir. Porque esse homem tem uma profunda crise financeira, esse homem tem uma profunda crise de saúde, e esse homem tem uma profunda crise relacional. Ele é só. Eu sei que no auditório desse, e agora eu quero falar com gente que é do Senhor, gente que tem respondido a essa pergunta, quem você é, e você diz lá no fundo: eu sei quem eu era, e eu sei da transformação que eu tive, mas pode ser que você esteja enfrentando isso, uma grande privação, uma grande crise financeira. Parece que você faz as projeções dos dias e os recursos não são suficientes, talvez nem para o alimento como você está acostumado. E você olha para essa estrutura de uma crise financeira que bateu na sua porta, e você entra numa certa crise de identidade. Porque é nessas horas que Satanás entra. Não lembra de Jesus? Não foi quando ele estava com fome que Satanás vem e diz: você é filho de Deus mesmo? Por que você está com fome? Não, essas pedras aí tinham que virar pão. Não é aí que Satanás entra. Talvez não seja nessa crise, na crise da escassez, na crise financeira, na crise da dificuldade, que Satanás tem tentado minar a sua identidade para dizer: você não é nada não. Não é possível que você é filho de Deus e está sofrendo tamanha privação. O Senhor Jesus mostra que aquele a quem Deus ajuda passa privações financeiras, e isso não muda a sua identidade. Mas há um segundo ponto, e esse talvez seja um dos mais doídos, porque só quem enfrenta uma enfermidade sabe a dor que passa. Só. Nós nos condoemos. Quem está de fora muitas das vezes quer fazer uma assim, mas não dá conta. E quão difícil é. E agora eu estou falando com pessoas que olham para a sua história e veem como em algum momento elas foram transformadas, e elas sabem que elas têm um nome que é dado por Deus, mas a enfermidade bateu na porta da casa. E não é uma coisa simples, é uma coisa crônica, é uma coisa muito dolorosa,
é uma coisa muito difícil, e isso traz tristeza. Mas olha o que Jesus está dizendo: o homem a quem Deus ajuda, ele está cheio de úlceras, e ele está fraquinho, porque ele não consegue espantar os cachorros. Os cachorros lambem as feridas que brotaram em todo o seu corpo. E ele não deixou de ter a sua identidade em Deus. Porque Satanás quer usar dessa mesma estratégia. Satanás diz a mesma coisa para Jesus. Ele diz: você não é filho de Deus? Então pula daqui do pináculo do templo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te livre e te guardem, e eles te susterão nas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Você, se é filho de Deus, você não pode nem tropeçar, rapaz. E isso é cilada de Satanás para tentar lhe roubar a identidade, que é um nome que Deus lhe deu. E muitas das vezes é no meio de doenças muito difíceis, dentro de casa, que muitas das vezes nós somos destruídos. E Jesus está dizendo aqui: não precisa. Ou pode ser talvez aquela que dizem ser a pior das dores, que é a dor da solidão. Na história fica claro, ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém para alimentá-lo, ele não tem ninguém para curar das suas feridas, ele não tem ninguém para abanar os cachorros, ele não tem ninguém que o ajude nem ter acesso às migalhas que caem da mesa do rico. É um homem só. Eu posso fazer ilações, talvez renegado pela família, talvez traído, deixado. E o Senhor Jesus junta os 3 grandes pilares que ao longo da história têm sido elementos que Satanás usa para tentar roubar de nós aquilo que de mais firme nós temos e que pode repercutir para a vida eterna, que é a nova identidade que Deus dá. Preste atenção no que eu vou dizer: nenhuma crise financeira, nenhuma doença incurável, nenhum relacionamento destruído é capaz de roubar uma nova identidade, um nome que é dado por Deus. Sabem por quê? Porque quem constrói a sua identidade em Deus, as circunstâncias não podem abalar. É simples. Quem constrói em qualquer outra estrutura terrena vai perder, porque nada trouxemos para esse mundo e nem nada dele levaremos. Então o homem rico, prestar atenção no texto, ele é chamado de o homem rico algumas vezes, sempre antes de morrer. Depois de morrer, ele não é chamado nenhuma vez de homem rico, sim do homem em tormento. Sabem por quê? Porque depois da morte ele não tem mais essa identidade. Você é a sua patente, você é o seu sucesso, você é as suas qualificações, você é aquilo que as circunstâncias dizem que você é. Então te prepara, porque as circunstâncias mudam e elas vão destruir quem você é. Mas deixa eu dizer o que o Senhor está dizendo para quem é Lázaro. Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Querido, se você olha para a sua vida hoje e você parece que não percebe elementos humanos para que os seus olhos brilhem, olhe para o céu, porque Lázaro é Lázaro antes de morrer, e depois de morrer ele continua sendo Lázaro. É aquele a quem Deus socorre, é aquele a quem Deus ajuda. E o texto que agora depois da morte diz que aquele que era rico é o homem de tormentos, ele diz que Lázaro é o homem consolado. O Senhor vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, o Senhor vai curar todas as feridas, não haverá choro, nem ranger de dentes. Nós, naquele instante em que as portas se abrirem, o Senhor Jesus há de olhar para nós e dizer: venha bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, que está preparado desde os tempos eternos para quem é aquele a quem
Deus define quem é, aquele a quem Deus socorre, aquele a quem Deus ajuda, aquele que não é definido pelas circunstâncias. Eu não preciso ler o noticiário para saber quem eu sou, eu não preciso receber notícias de ninguém, do meu trabalho, do meu gerente bancário, para saber se aquele dia é um dia feliz ou triste, porque eu terei a minha identidade definida em Deus. Para nós terminarmos, fica uma pergunta. Roberto, e como é que muda de identidade? Como é que muda? E eu gosto do texto porque nessa segunda parte ele revela a arrogância do ser humano e a simplicidade do poder do Evangelho. Primeiro, vocês perceberam que esse homem que constrói a identidade que o faz ser mais digno que todos, vocês perceberam que ele faz uma conferência missionária nos céus? E ele fala assim: pai Abraão, eu tenho um discernimento, vai converter todo mundo. O Evangelho tem que ser pregado assim: o Senhor faz Lázaro ressuscitar dentre os mortos, e o Senhor faz de um jeito assim bem pirotécnico, e Lázaro, ele tem que chegar, talvez com aquela voz bem zumbi, né? Se puder jogar uns raios, dizendo: atenção, eu voltei da morte, e tem um inferno. Ô pai Abraão, é batata, vai todo mundo converter. Vocês viram que o cara, ele faz uma conferência, e é tão interessante porque a figura divina que diz para ele: não vão mudar a sua identidade com base num morto que se levante do sepulcro, não vão mudar com base no medo do inferno, não vão. E aí porque normalmente a pessoa que define a sua identidade em alguma virtude terrena e ela consegue, ela se torna arrogante, intragável, ninguém aguenta, a pessoa só fala de si, ela acha melhor que todos, e vocês viram, ele censura o pai Abraão e diz: não, errado está o senhor, se o Lázaro voltar, vai dar certo o nosso plano. Você sabe o que ele está falando em outras palavras? Ele está dizendo: eu só estou aqui no inferno porque eu não recebi tantas informações, tinha que ter sido explicado esse negócio de uma maneira melhor para mim, viu? Eu vou dar um jeito para que isso aconteça com os meus irmãos, porque vai dar certo. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Não é emocionalismo, não é experiência extrasensorial, não é um milagre, nada disso pode mudar a sua natureza, porque muitas das vezes é o que nós queremos. Nós somos igual esse homem aqui, a gente fica achando: rapaz, porque se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, se acontecesse, se acontecesse. O que Jesus está dizendo é: não são elementos anímicos, não são elementos hollywoodianos, não é isso que transforma a identidade. A identidade de alguém é transformada, preste atenção no verbo, quando ela ouve a palavra de Deus, quando ela ouve Moisés e os profetas. Uau! Queridos, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está em janeiro, não tem nem escola dominical, então eu estou aqui liberto. Pode apagar aquele relógio lá que eu não vou olhar mais. Tem um relógio enorme ali, eu não quero, ele está me preocupando, eu não quero saber, quero falar. Queridos, vocês estão entendendo que Jesus está dizendo que isso daqui é mais poderoso que um morto saindo da sepultura para avisar como que é a eternidade? Vocês estão entendendo? Agora então me responda uma pergunta: quão negligente você tem sido com isso daqui?
Você não ouve a palavra, por quê? Nós a temos acesso, temos na nossa língua, temos diversas versões, comentários e linguagem para hoje, para a semana passada, linguagem do futuro, temos várias, nós temos a Bíblia com todo o acesso. E eu pergunto para você, quanto tempo você se dedica para ouvir o que está aqui? Nós, sinceramente, com perdão da expressão, a gente faz papel de bobo. Temos um tesouro que muda a nossa identidade, que transforma a nossa eternidade, e nós o negligenciamos. Eu, quando comecei a namorar com a Flávia, ela trabalhava e eu não. Então, às vezes a gente ia sair para lanchar e aconteceu uma coisa, foi muito difícil para mim. Ela comprou um carro e eu não. E o homem é besta mesmo. O homem é assim. E ela com o carrinho dela, e a gente ia com o carrinho dela. Mas tudo bem, né? Era a contingência da vida. Então eu comecei a trabalhar e eu tinha essa grande meta, que era uma meta de me amostrar para ela, porque o cara é uma das bobas, o cara quando quer casar tem isso também, né? Ele quer se mostrar. E aí eu, sem falar com ela, nada, eu já trabalhava e eu tinha um sonho muito grande de ter uma caminhonete. Isso era meu sonho, eu sou doido com caminhonete. Gente, eu comprei uma caminhonete diesel, cabine dupla, 0 quilômetros. A moça, vai casar ou não vai? Vai, não é possível, agora vai. E aí, de novo, nosso plano semanal, ela vinha do trabalhozinho dela, ia me buscar em casa, com o carrinho dela, gracinha. E aí, ela chegou com o carrinho dela, ela saiu ali, nós conversamos, ela falou assim, vamos querido. Eu falei assim, estava pensando em alguma coisa diferente. Ela falou assim, mas o que? Você quer ir aonde? Aí eu fui andando, não, diferente do jeito de ir. Ela, aqui do jeito de ir. Aí fui, aí eu, fiquei de frente assim a caminhonete, eu falei assim, eu pensei irmos nesse carrão aqui, o que você acha? Ela, nossa, aí foi, aquele negócio bacana, e aí foi muito legal. Nós entramos no carro, porque o carro novo, ele tem aquele cheirinho que só ele tem, é um negócio especial, a gente está lá, aí eu falei, então vamos meu amor, aí eu dei na chave aqui, nada, ela não ligou, aí eu, ela quieta, a mulher sábia, tem que ficar quieta nessas horas, o cara está ali desesperado. Aí eu, não fez nem tec, nada, deu a luz do painel. Aí eu dei uma respirada de novo e mais forte, mais forte, nada. Aí eu comecei a ficar preocupado. Terceira vez eu dei, aí ela perdeu a sabedoria, e ela disse, o que foi meu bem, algum problema? Eu falei, tragédia. Aí eu, porque o cara tem que manter uma postura, eu disse assim, não, peraí, abri o capô do carro, saí, e o capô levantado, eu fui para lá, para quê? Eu não entendo nada do motor, eu fui orar, escondido dela, eu falei, Deus, eu estou apaixonado por essa moça, eu quero casar, esse carro não vai ligar, eu não estou crendo nisso. Aí fiquei um tempinho lá no capô, fechei, voltei, dei na chave e nada, nós tivemos que sair do carro e entrar no carrinho dela para ir passear. Eu falei, acabou cara, acabou, tipo, mulher não aguenta cara que não resolve, o negócio foi triste. E aí, isso já era sexta, era o dia que a gente saía, então eu falei, aí quando foi bem de noite, eu chamei meu irmão, eu tenho um irmão, ele era formado em engenharia mecânica, eu não chamo mecânico, eu chamo engenheiro mecânico, o negócio é diferente. Eu falei, Lúcio, isso não presta, não sei o quê. Aí ele começou com as teses, ela deve ter ficado no pátio muito tempo, algum problema na bateria, fez lá um monte de tese dele, não sei o quê. Aí de noite nós estamos lá,
Entramos nesse carro e ele não ligava, e meu irmão mexe para cá, de repente o carro ligou. Aí ele falou assim: entra aí, nós vamos dar uma volta. Demos uma volta de 40 quilômetros, para poder gerar a corrente, e o carro ficar bom, era a nossa tese. Aí tudo bem, marcamos um almoço no dia seguinte. Aí minha namoradinha veio, aí nós entramos, meus irmãos, minha mamãe. Aí a gente foi para um restaurante, o carro ligou, gente. E eu fui, que é o barulho do diesel, né? Então eu fui, almoçamos, nós terminamos o almoço pertinho de casa. Quando a gente entra no carro, eu dou na chave, não liga. Não liga, aí fez o rodízio, né? Vai meu irmão, vai o outro, aquele negócio. Aí logo a voz da moça, sem sabedoria. Ela, né, assim, a gente vai a pé, não tem problema não. Meu Deus. Foram embora a pé para casa porque o carro não ligou. Nós ficamos lá, e assim, o cara vai ficando macho. Eu quero quebrar a concessionária, eu vou entrar na justiça, não é? Porque o cara é assim, ele não consegue se amostrar de um jeito, eu fico com pena dos homens. Mas aí eu estou lá, bravão. Lá pelas tantas o carro ligou. Aí o carro ligou, aí eu falei para o meu irmão, eu falei assim: eu não desligo mais esse carro, vamos para a concessionária. Chegamos lá na concessionária, aí o coitado lá falou assim: olha, deve ser questão elétrica. E se a questão elétrica, o suporte de garantia da questão elétrica não é aqui, é em outro lugar, está aqui o endereço, mas vão lá, eles vão consertar. E nisso o carro ligado, conversando, o carro ligado, desliga esse carro nunca mais. Aí a gente entrou no carro, fomos para esse lugar. Quando a gente chegou lá nesse lugar, estava assim meio esquisito. Aí eu falei para o meu irmão: olha, vai lá, eu vou ficar aqui no carro, porque eu não vou desligar. Eu não posso entrar, deixar o carro ligado aqui do lado de fora. E aí meu irmão entrou, e eu estou lá com aquele carro. Aí vem um cara maltrapilho da rua, com a janela aberta. Ele olha para mim e fala: carrão, hein, doutor? Eu falo: que carrão que, rapaz? Esse carro não presta. Que é esse, doutor? Carrão. Falei: carrão nada, cara. Os caras vendem o carro desse, o carro não liga, outra hora liga, ele parece bipolar, eu tenho que contratar um psiquiatra para carro. Não existe isso, o carro liga, não liga. Aí ele falou assim: como assim, doutor? O que foi? Eu falei: cara, esse carro não liga. Eu fui sair de noite, não ligou, ia voltar assim, não ligou. Aí ele falou assim: mas o senhor não só põe no ponto morto para ligar o carro não, né? Esses carros não ligam só em ponto morto não, doutor. Eu falei: como assim? Ele falou assim: doutor, tem um esquema para ligar esse carro. O senhor está fazendo como? Eu falei: não estou fazendo como não. O que é que o senhor está falando? Agora eu estava nervoso. Aí ele falou assim: desliga o carro aí, doutor. Desliga. Eu falo: não vou desligar. Ele falou: desliga. Eu falei: não. Ele falou assim: doutor, o senhor não está aí na frente aqui, ó, esse aqui que fornece lá para a concessionária né, a bateria e tudo, mas pode desligar, não tem problema não. Aí eu desliguei. Aí ele falou assim: então põe aí no ponto morto, o senhor vai ver que não vai ligar, hein? Eu falei: dá na chave. Aí eu dou na chave, o carro não ligou. Ele falou assim: agora o senhor põe no ponto morto, faz a manobra aqui, ó, na embreagem. O senhor aperta a embreagem até o fundo, aí agora dá na chave. Aí o carro ligou. Aí ele falou: desliga aí, doutor. Eu desliguei. Ele falou assim: então põe o carro no ponto morto, dá na chave. Eu dava na chave, não ligava. Eu falava assim: agora põe, manobra aqui na embreagem, com o pé no freio na embreagem. Aí eu punha, e o carro ligava. Aí ele falava assim: sabia não, doutor? Aí eu falei assim: isso é um absurdo, como é que ninguém fala um negócio desse? Porque aí o cara cresce, né? Ele falou: senhor, como é que pode? Esses negócios aqui é um absurdo. Ele falou assim: doutor, mas isso tem no manual. E eu estava tão sem querer perder que eu peguei o manual. E o manual no índice tem assim: da partida. Quando você entra tem lá assim: atenção, o carro não liga só em ponto morto, você tem que apertar os dois pedais. Estava no manual, queridos. Quando meu irmão saiu junto com o cara lá, da loja, eu saí do lado assim, né? Cheguei perto do meu irmão e falei: deixa. E ele: deixa não. Agora eu falei: não. Eu falei: conversa aqui, não. E começou a falar. Vocês sabem por quê que a gente sofre tanto na vida e faz tanto papel de palhaço na vida, e a gente rosna para todo lado e fala mal de tudo e todos? Porque nós simplesmente negligenciamos o manual que o Senhor deixou para nós.
Nós não lemos, nós não estudamos, está aqui. Você entra em crises terríveis, é acusado quanto à própria identidade com Deus, e a Bíblia está aqui dizendo: quem tem um novo nome dado por Deus não perde. Não são crises financeiras, de saúde, de relacionamento, a sua eternidade está garantida. Há consolo. Para com isso, você não entende. É por isso que a Bíblia diz: não basta você saber eventos, não basta saber que alguém ressuscitou dentre os mortos. Você vai ver a pedra rolar, você vai ver alguém sair, e no máximo você vai dizer: nossa, mas isso não muda a sua identidade, até você entender o porquê. Se você não entender o porquê, você nunca vai saber o que aconteceu na salvação que Jesus operou por nós. Moisés diz uma coisa que é incompatível. No capítulo 34 de Êxodo, ele diz: o Senhor perdoa as iniquidades, mas Ele não inocenta o culpado. Isso é incompatível. Ou Ele condena ou perdoa, não tem jeito. Ele diz: Ele perdoa, mas não inocenta quem é culpado. A coisa não fecha. Até que os profetas vêm como Isaías e diz: Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, Ele levou sobre si todas as nossas dores, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que pode nos trazer a paz foi lançado sobre Ele. Preste atenção: ao Senhor agradou moê-lo e o fez enfermar como oferta pelo pecado nosso. E o seu justo, com o seu consentimento, levou sobre si os pecados de todos nós, e ao ser feito oferta e condenado pelo pecado, Ele é quem justificou os que nele creem. O que Jesus fez foi trazer a solução para a completa impossibilidade. Deus não pode ficar sem condenar o pecado. Deus não pode ficar sem te condenar. Deus não pode condenar gente como eu e você, que teimem construir a nossa identidade à parte de Deus. Ele tem que condenar. Ele condena o homem rico. E se Ele tem que condenar, e a condenação é o inferno, então os profetas vão dizer que Ele manda alguém para sofrer o inferno no nosso lugar, manda alguém para ser condenado no nosso lugar. Só agora Deus pode perdoar e nos dar vida eterna, condenando o pecado. É em Jesus. Quando Jesus está naquela cruz, Ele não diz: Deus meu, está doendo muito, não. Ele não diz: Deus meu, ai que prego difícil, Deus meu, que espinho, Deus meu, que lança. Ele diz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Se você não entendeu o quanto custou para que nós pudéssemos ter uma nova identidade em Cristo Jesus, você nunca vai entender que o que muda a nossa identidade não é o medo, não é saber de eventos, mas é conhecer as razões. Você foi amado por tal amor, que fez com que Deus mandasse Jesus para ser condenado no seu lugar, para que quando você olhar para Cristo e crer no que Ele fez, você tenha a vida eterna, consolado para sempre. Louvado seja o Senhor. É o Dr. Martyn Lloyd-Jones que conta uma historinha para tentar revelar para nós que nós precisamos conhecer o que é a condenação do inferno e o que Cristo sofreu na cruz, para que nós entendamos o tamanho do amor. Lloyd-Jones disse: imagine que um dia eu chegue em casa e lá eu encontre você, e você é meu amigão, e você fala: ô Lloyd-Jones, rapaz, eu entrei, porque nós somos amigos mesmo, estava aberto, e eu vi uma conta para você pagar em cima da mesa, e eu paguei. Como é que você vai se sentir? Você não sabe, até você saber que conta foi paga. Porque pode ter sido uma carta que veio, que tinha que pagar só o selo de volta, que você não tinha pago, que eram R$3, e ele pagou. Aí você dá um tapinha na costa dele e fala: você é chapa mesmo, hein? Valeu, cara, somos brother, e vai embora. Ou pode ser que há 10 anos
você não paga nenhum imposto, e as dívidas são galopantes, e o seu nome está na dívida ativa, em todas as esferas de poder, e aquela conta que está ali, a sua casa, o seu carro, a sua conta que já foi bloqueada pela justiça, não cobrem a mínima parte, e de repente o seu amigo diz: eu paguei tudo. É possível que você vai se lançar ao chão, é possível que você não vai conseguir falar, porque as lágrimas vão dominar, porque você vai dizer: que amor é esse? Quando nós entendemos que Jesus sofre a condenação do abandono e da ira de Deus, que é o que o inferno significa, longe do amor de Deus e debaixo da ira de Deus, quando nós percebermos que nós é que deveríamos, como o homem rico, passar a eternidade em tormentos, e Jesus, por amor a nós, paga essa dívida, rasga o escrito de dívida que constava de ordenanças que pesava contra nós, pode ser que você vai entender o que Paulo diz em Efésios: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor para conosco, para nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, não por obras, mas pela fé. Você ouve as Escrituras? Você já foi atropelado pelo amor revelado nas Escrituras? Você se alimenta dela dioturnamente? Ou você continua sendo alvo fácil do inimigo porque as circunstâncias estão muito ruins e ele tem minado a sua identidade? Eu quero terminar falando com os dois grupos. O primeiro é: se você tem construído a sua identidade em qualquer coisa boa, mas é a parte de Deus, hoje é dia de você se arrepender. Hoje é dia de você, quem sabe, fazer um daqueles compromissos que a gente faz em janeiro. Não é só ler, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ter a minha identidade transformada, eu não quero mais viver sendo tão susceptível às intempéries das circunstâncias, eu quero ter uma identidade que é firme porque é em Deus. Se arrependa e creia no Senhor Jesus. E eu quero falar com você que já tem um nome dado pelo Senhor, você que tem uma nova identidade. Eu queria dizer para você: as circunstâncias não precisam mexer em quem você é. Você é aquele a quem Deus ajuda, você é aquele a quem Deus socorre aqui e por toda a eternidade. Isso faz com que você não precise temer a morte. Não tenha. Vocês lembram da história que eu contei do cruzeiro? Quando aconteceu aquele fato, foi no meio da semana, no meio do cruzeiro. E eu preciso ser honesto com vocês que eu achei: acabou tudo, vão parar, volta esse navio, acabou tudo, meu Deus, eu acho que eu era o mais desesperado. E naquele cruzeiro aconteceu uma coisa muito forte, que mexeu muito comigo. As agendas de autógrafos foram sim canceladas, e todos os dias ali, a partir daquele meio do cruzeiro, foram transformados em cultos de celebração a Deus pela verdade do céu. Não parou o cruzeiro, levaram o corpo para uma câmara fria, e no sábado, já 3 dias depois do acontecido, nós estávamos ali, e a partir de então os louvores e as mensagens eram todas sobre essa verdade que pode e tem que mudar o jeito como nós vivemos. A morte não será mais vitoriosa porque ela foi tragada, porque Cristo venceu a morte, e aqueles que estão em Cristo vencem a morte. E o Anthony Burger, ele não era só um artista com prêmios e aclamado, ele era alguém que Deus socorre. No sábado, quando iam terminar um desses momentos de celebração do céu, o Bill Gaither teve a ideia de falar assim: eu queria que nós cantássemos aquele que talvez seja um dos hinos mais conhecidos do nosso ministério, e cantássemos nas mais variadas línguas.
E de repente ele encontra eu e a Flávia no meio daquele auditório e diz: vem para cá. E nós fomos, e ele me colocou junto com a minha esposa do lado da esposa e da filha do Anthony Burger, que estavam no navio, para num palco como esse nos unirmos a eles em várias línguas, cantando. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, não temerei, não temerei, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Ó Senhor, obrigado por tão grande salvação. A nossa vida pode estar nas suas mãos quando nós entendemos que amor foi esse, quando os fatos ganham contorno do porquê, quando nós temos a nossa identidade transformada. Nada e ninguém, nenhuma circunstância pode abalar, porque sabemos que a nossa vida estará nas tuas mãos e o Senhor há de nos receber para toda a eternidade, consolados na tua casa. Faz isso, Pai, ensina de novo ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.